Se não respondesse ao método científico, não serve. Sou uma apaixonada por química desde que eu tenho 3 anos de idade. Quando ela me disse o meu ascendente, aí mesmo que eu não quis saber mais. Aí que eu falei, não quero isso. E ela começou a me explicar. E eu comecei a ver o mapa como uma reação química, onde os planetas se conectam e reagem de alguma forma entre si. Aí eu começava a falar e elas diziam, mãe, você acertou. Aí fui estudando e virei uma defensora da astrologia. Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a Helene Manes. Muito bem-vindo à Escola de Astrologia, Helene. Muito obrigada por proporcionar esse encontro nosso. É uma maravilha ter aqui outra vez uma conexão, não é, Brasil-Portugal, para hoje falarmos de um assunto que eu acho que diz respeito a muitas pessoas que eu tenho falado, que é esta transição de uma pessoa cética, que não acredita na astrologia, para alguém que se torna astrólogo. E temos aqui a Helene na primeira pessoa para partilhar connosco a experiência de vida e, fundamentalmente, vamos começar pelo princípio, Helene. Alguém da química, Isso. não é? Como é que alguém da ciência exata vai do mundo ao outro? Então, se calhar vamos começar a falar da Helene do antigamente, aquela que não acreditava em nada. Porquê que não acreditava na astrologia, Helene? Então, porque eu falo que eu sou igual a São Tomé, tem que ver para crer. E aí, a astrologia que eu conhecia era aquela astrologia de jornal, aquela astrologia que diz, hoje vai acontecer isso com você, amanhã, né? E aí eu dizia, mas isso como é que funciona para todo mundo? Isso não funciona, enfim. E aí eu nunca dei muita bola, né? E eu sou uma apaixonada por química desde que eu tenho 3 anos de idade. Essa é uma outra história. Que eu tenho irmãos bem mais velhos que estudavam e me ensinavam química quando eu era pequena. Então me Que apaixonei. bonito. E para mim, o mundo era só aquela caixinha, né? Se não respondesse ao método científico, não serve. Então, eu era assim, e não aceitava de jeito nenhum. O curioso é que eu tinha uma amiga que estudava astrologia desde os 10 anos. Mas ela estudava mesmo. Não era astrologia de jornal, ela estudava astrologia. E ela, quando ela me disse o meu ascendente, aí mesmo que eu não quis saber mais. Aí que eu falei, não quero isso. Porque ela disse que o meu ascendente era escorpião. Aí falei, escorpião não, eu não quero ser escorpião. Isso não existe para mim. Aí foi assim que eu era, né? Ok, isso é ótimo porque já agora vamos aproveitar para se calhar desmistificar um pouco esse conceito de existem signos que são mal falados, não é? Em Portugal, no Brasil, escorpião, às vezes capricórnio, É. caranguejo, existem sempre E ainda leão, tem o não é? sol em Existem sempre câncer, né? aqueles Ainda tem o sol em caranguejo para completar. Então. há sempre aqueles signos que eu tenho uma aluna minha que me dizia isso. Eu sinto-me mal quando digo que sou escorpião porque as pessoas olham para mim logo de uma É, forma estranha, não é? De uma forma desconfiada. E isso é um problema, não é? Porque também afasta muitas pessoas da astrologia, Helene. sim. E aí, eu mesma não gostei de saber disso, né? Guardei essa informação lá, nunca falei isso para ninguém, guardava isso para mim. Aí, e o interessante é que essa minha amiga, ela fazia o mapa de todo mundo que pedia, fez de várias pessoas, mas o meu ela não fazia. Ela nunca, Uau, quer dizer, ela não fez para mim, né? Talvez ela soubesse lá os posicionamentos das coisas, mas até porque a gente tem um mapa muito parecido, que a gente nasceu em dias muito próximos. Ela é que 6 giro. dias mais nova do que eu, então não tem muita. Tirando o ascendente, né? Que vai posicionar as casas diferentes, e a lua, o resto tá tudo muito parecido no mapa. E aí ela não falava do meu mapa para mim, né? Isso. E aí depois ela me explicou. Há um porquê. Isso. Então, a Helena estava na sua vida de química, dedicada à química, dedicada às ciências, dedicada a essa parte analítica, matemática. E quando é que deu assim o clique? Quando é que de repente olhou para a astrologia de outra forma, Então, Helena? quando eu tinha 24 anos, eu fui trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, e a minha primeira coordenadora era uma pessoa bem cética também. E aí um dia ela estava falando de astrologia. Eu falei, ué, mas você é química, falando de astrologia, assim? Aí ela falou, não, porque eu entendi que eu não nasci assim
porque eu sou do signo, eu não lembro mais o signo dela, mas vamos supor, porque eu sou de Áries. Não, ela disse assim, eu não nasci, eu não nasci assim, isso, porque eu sou de Áries, mas eu sou de Áries porque eu sou assim. É Que tipo, giro. eu não nasci nesse período porque eu sou de Áries, mas eu nasci em Áries porque a minha alma é assim. Foi mais ou menos Deu um isso que ela me entendimento disse. diferente. Aí aquilo ficou na minha cabeça, mas eu continuei não dando a menor bola. Mas eu nunca esqueci essa fala dela. Aquilo ficou. Aí o tempo passou, foi passando, passando. Até que eu ganhei um mapa de uma pessoa que eu não via há muitos anos e não tinha como saber da minha vida. E aí eu falei, na verdade, ganhei a consulta. Você ganhou uma consulta. Fui lá na consulta. Cheguei lá, a pessoa tem um mapa, o que eu nunca tinha visto. Eu nem sabia que aquilo existia. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, mas isso é complexo. E aí ela começou a falar, e aí eu, na minha curiosidade, né, científica, por que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? E ela começou a me explicar. E eu comecei a ver o mapa como uma reação química, sabe? Onde os planetas se conectam e reagem de alguma forma entre si, né? Alguns se aproximam, outros se repelem, vão dar boas reações, reações ruins, explosivos, ou coisas amigáveis que você pode Pacíficas. consumir melhor. Eu comecei a observar que aquilo ali tinha uma lógica, que não era só uma coisa mística, né? Não, tinha uma lógica naquele funcionamento ali. E dali ela deu um monte de livros para minha filha, que a minha filha adorava, e aí eu comecei a ler. Ela colocou assim: Elaine, lê esse livro aqui, vai ser bom para você. Aí ela começou a botar. E aí o primeiro livro que eu lia foi um livro que não era de astrologia, mas que dentro do livro falava de astrologia, que é de uma astróloga aqui do Rio, Ana Maria Costa Ribeiro, uma das mais. A Ana já deve estar com uns 50, perto dos 50 anos de profissão de astrologia. E aí eu comecei a ler, falei, gente, mas isso aqui funciona. Aí eu comecei a me interessar. Fui fazer o curso com ela, fiz o curso completo com ela, foi aí que eu comecei, entendeu? Porque é isso, sou São Tomé, preciso ver para crer. E a Helena, a estética começou a desvanecer-se, não é? Que eu acho que isso é uma das coisas muito interessantes. E a outra coisa que eu queria perguntar se também se lhe aconteceu, que é, às vezes estamos nas aulas de astrologia e incrédulos, dizer, como assim? Como é que isto está a funcionar? Às vezes as pessoas não têm, parece que toda a gente que É, acredita na astrologia acredita que tem alguma fé tremenda, mas não, muitas vezes não acontece, é. não é, Helena? Não, mas assim, funciona, né? A lógica por trás, como funciona, o que faz funcionar, se os planetas têm influência, se os planetas, a gente só está na mesma energia. Quando eu falo energia, não tem nada esotérico, não, mas o mundo é matéria e energia, né? O que não é matéria é energia. Então, mas assim, simplificando bem, falando a grosso modo. Então, é, se a gente está nessa mesma energia do universo, né? Porque a gente é o universo. Essa coisa de que a gente faz parte do universo, a gente não faz parte, a gente é o universo. Né? Se caminhando a não sei quantos quilômetros, enfim, a gente é isso. É que o ser humano se desconecta muito, né? O tempo todo está se desconectando. Eu faço parte da natureza, eu faço parte. Não, a gente é tudo isso. E eu não sei como funciona, mas funciona. É verdade, é essa, não é? E a falar com outras pessoas que eram céticas e hoje em dia são astrólogos, eu muitas vezes acontece esta ideia de era melhor que não funcionasse, não é? Porque eu comprovaria, não, pronto, não funciona, já podemos entregar, Sim, já posso seguir a minha vida. O problema é quando funciona e diz, e agora, o que é que eu faço sim. ao meu ceticismo? É. O que é que eu faço às antigas crenças Pois que já é, não no meu funcionam? caso, né, o que eu fiz? Passei a estudar para compreender aquilo ali, né? Eu sou uma pessoa muito estudiosa e quando assim eu me interesso por um assunto, aquilo ali para mim vira quase uma obsessão, né? O estudo. Então eu estudo.
Eu tenho a casa 3 em Capricórnio. O regente de Capricórnio está em Gêmeos na casa 8. Ok. Então, eu vou, eu não paro, sabe? Até o fundo. Eu fico, Até o eu vou fim. até o fim. Saturno está lá na 8 em Gêmeos. Então, eu fico bem fixada naquilo ali. Com ascendente escorpião, né? Vai fazendo todo. A intensidade A comporta, não é? coisa vai ali, então eu fico, estudo, estudo, estudo. Enfim. E aí eu comecei a estudar, via que funcionava, via que a coisa fluía. Comecei a fazer mapa para colegas. Minhas filhas começaram a fazer pegadinha comigo. A gente sentava na mesa do bar, elas abriam o mapa e diziam assim: mãe, olha esse mapa. O que, que essa pessoa é na vida? O que, que aconteceu com essa pessoa? Aí eu começava a falar e elas diziam: mãe, você acertou. Essa pessoa, sei lá, é o John Lennon, é o Getúlio Vargas, que foi presidente aqui no Brasil. E elas iam dizendo: mãe, você acertou. Sabe? Aí eu comecei, falei: gente, isso funciona mesmo. Aí fui estudando, 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 e aí virei uma defensora da astrologia. É interessante, não é? Essa transição eu acho maravilhosa. Como é que alguém. E aconteceu mesmo comigo, e acontece-me com tanta gente, não é? Como é que as pessoas saem do ceticismo e depois, quando começam a perceber e descobrir e entender a astrologia, passam para o outro lado. Começam a ser Sim, divulgadores, ou professores, ou astrólogos. Não tem que ser toda a gente divulgadora, sim. mas astrólogos. E nesse percurso todo, agora já da astróloga profissional, já da astróloga a atender mapas, eu gostaria de ter as ideias da Helena sobre o que acha que é importante pessoas que estão a estudar astrologia agora terem na sua formação, no seu conhecimento? O que é que realmente é importante para um astrólogo saber nos dias de hoje, Helena? Se calhar a pergunta é grande, mas se calhar falamos aqui de algumas formas, de algumas coisas que são essenciais. Então, uma coisa que eu acho fundamental, que foi até um caminho que eu acabei fazendo, é estudar a astrologia tradicional. Que eu não gosto muito desse nome, tradicional e moderna, não gosto, mas é o nome que é dado, não tem melhor, né, assim hoje. Mas o que se chama de astrologia tradicional, que é até Saturno e tal, eu acho que é fundamental, porque ali tem conceitos que muitas vezes quem estuda a astrologia moderna, os professores passam um pouco muito rápido. Então, eu acho bom ter essa estrutura. Eu fiz isso. Depois, eu fui estudar com o Luiz Ribeiro, né, aí de Portugal. Não consegui ainda finalizar, estou no processo, estou estudando com ele. O curso já acabou, mas eu ainda estou terminando. Mas eu acho que isso é fundamental para aprender conceitos que são chaves, são fundamentais. Mesmo que depois você vai dizer assim, isso não precisa estar, mas você precisa conhecer, isso é a minha visão. Você precisa estudar. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, mecânica celeste. O astrólogo, eu nem lembro quem disse essa frase, mas depois eu até vou procurar, que falou assim, o astrólogo, num determinado momento, ele para de olhar para o céu, né? Hoje em dia, o que a gente mais tem é astrólogo que não olha para o céu. Então, estudar mecânica celeste, não é que você não precisa fazer o mapa à mão, mas Na você mão. tem que saber fazer, né? Porque ali você sente o mapa nascendo quando você vai fazendo ele à mão. E isso ganha um outro lugar na sua mente, né? Então, eu acho que é fundamental estudar essa parte, mecânica celeste, aprender a fazer o mapa à mão, sabe? E aí, fora as outras coisas, né? Aí, aprender bem cada uma, triplicidade, quadruplicidade, que também é fundamental, mas isso já está, pressupõe-se, né, que estará no currículo, mas então eu diria que é estudar também astrologia tradicional, mesmo que você não vá trabalhar com isso, e a mecânica celeste, aprender a fazer o mapa à mão. É importante, não é? Eu acho que isso é interessante, porque se nós, acredito eu, pode ser também a minha opinião, e realmente é aquilo que eu acredito. Se nós virmos só as coisas no computador, perde-se um pouco a conexão dessa ligação com o céu, não é? Dessa ponte entre nós olhamos lá em cima e vemos cá em baixo, e de repente, quando nós vamos ali ao Astra.com ou um software de astrologia, colocamos os dados e cai-nos o mapa à frente,
parece que é um pouco impessoal, parece que de repente estás ali, não é? Não existe essa ligação entre o céu. Sim. E resgatar essa conexão é essencial, não é? Ir descobrindo o mapa passo a passo é muito importante. Também para ter outros insights, não acha, Eliane? Para ter outras ideias, para ter o tempo a pensar no mapa. Quando já nasce feito, parece que já Sim, é esse problema, não acha? sim, sim. É importante você fazer e ver nascer o mapa, né? Ver a coisa se construindo. Aí quando você bota o último, lá, a última informação, aquilo já foi se desenhando. Porque no momento que você vê lá, qual é o ascendente, você colocou o ascendente, você já está pensando naquela construção daquele jeito. E aí Claro. você começa a desenhar ali tudo, né? É diferente. Eu tenho que voltar atrás porque agora está-me a surgir outra dúvida, que é, quando você começou a estudar astrologia, como é que geriu internamente agora sou astróloga, Ai, não é? Como é que sai da química para ser então, astróloga? Como é que isso aconteceu dentro de si? eu não tenho problema com isso, né? Então, se eu mudo de opinião, eu mudo de opinião. Eu falo, hoje eu posso mudar de opinião amanhã. Eu posso amanhã, eu vou mudar. E aquilo que eu acredito, eu também acredito. E enquanto eu tenho provas, digamos assim, que para mim me bastam, né? E no Ok, caso da astrologia, tem muitas provas, né? É porque eu até escrevi, eu ainda não publiquei, mas eu escrevi, acho que eu vou publicar até hoje, um artigo falando exatamente sobre isso, né? O quanto, assim, a ciência diz que a astrologia não funciona, a gente é mal visto na academia enquanto astrólogo, mas a gente também não pode ir para a academia estudar e tentar mostrar que funciona, né? Então fica uma coisa. E aí isso tem um resquício que vai além, é anterior à ciência, né? Aí a gente vai entrar na igreja e na própria, e aí vira um cientificismo, porque só o que é ciência vale, né? A gente também vive esse tempo hoje, né? Se não é ciência, exatamente. é Não vale. pseudociência, não é isso? Então não é, existem coisas que não vão, que o método científico não vai responder, porque o método científico quem criou foi o homem. É uma criação humana. O homem que disse, É bom né? recordar esse, é bom recordar esse pequenino detalhe, não é? Esse pequeno detalhe tão importante Porque assim, que é uma construção o que é humana. ciência? Quem definiu o que é ciência é o homem. Ele colocou as regras do que é ciência. Ok, então vai ter coisa que não vai responder à ciência e não é por isso que não existe. Pronto. É simples. Eu acho que isso é maravilhoso. Maravilha, Helene. Então, temos essa ideia de fazer essa transição, começou a atender a astrologia, dedicou-se ao seu estudo e neste percurso todo chegou até a Sinares, que eu gostaria de falar isto neste vídeo, que é um dos papéis muito importantes que neste momento a Helene está a ter na sua vida, não é? A questão de ser presidente da Sinares. E para quem nunca ouviu falar da Sinares, podes contar sobre qual é a ideia, quais é que são os pressupostos, o que a Sinares é no Brasil e também, se calhar, fora dele? Então, o SINARD é um sindicato, né? O Sindicato dos Astrólogos do Estado do Rio de Janeiro. Ele já tem 37 anos. É, existiam outros sindicatos, até pelo que a gente sabe, hoje, sindicato só existe o SINARD. Existem outras associações, mas enquanto sindicato, só o SINARD. O SINARD, eu entro no SINARD assim que eu terminei o curso formal, porque eu já vinha estudando informalmente, eu entro no SINARD. E quando chego lá, ele estava passando por uma crise, né? Que é comum, é normal, em qualquer a gente passa por crise, né? Internamente, de que dirá uma instituição. Então ele estava tá com 35 anos na ocasião, passando por uma crise, e eu acabei com meu jeito assim de querer resolver as coisas, me voluntariei, mal tinha acabado de chegar, para colaborar e compor uma chapa, né? Porque eu acredito, aí por quê? Porque o Senarge, ele é uma associação de pessoas, né, em prol de uma causa que não é só a astrologia, eu acho que é importante frisar isso,
porque a causa é o astrólogo, né? E o seu exercício da profissão, porque ele é um sindicato. Lógico que ele vai também vai acabar abraçando a causa da astrologia, mas ele é uma reunião de pessoas para pessoas. Acho que isso é uma coisa que é preciso ficar claro, né? E eu trabalho desde que eu entrei para isso, para que os astrólogos se sintam confortáveis dentro do SINARD, né? Para que eles queiram Isso é estar importante. dentro do SINARD. Por quê? A profissão de astrólogo ela é altamente solitária, né? Principalmente nos moldes que a gente tem hoje, de muita internet. Então, o trabalho em si no dia a dia é solitário. Eu considero muito importante que a pessoa tenha um, um lugar, entendeu? Onde ela se sinta acolhida. Isso eu acho que é fundamental, a pessoa ter esse lugar. E também que quem olhe entenda que as pessoas que estão reunidas ali, elas tenham comprometimento com a astrologia. Elas não estão falando qualquer coisa por aí, entendeu? Então, eu acho que é nesse momento que tem essa responsabilidade com a astrologia, né? Mas ele também é um lugar do astrólogo. Isso é muito. E de todos os astrólogos que quiserem chegar, né? Desde que Mesmo. obedeçam ali, é isso, os critérios de formação, é isso. E se calhar vale a pena reforçar que esse sindicato é do Rio de Janeiro, mas no fundo recebe astrólogos do Brasil inteiro, não é, Então, Helene? porque a lei, ela diz o seguinte: se você não tem na sua região um, um sindicato, você pode se associar a um outro sindicato. Como atualmente, até onde a gente saiba, né, a gente já fez algumas buscas e tudo, a gente existe sozinho, quem quiser pode chegar e se associar ao sindicato, entendeu? Isso é muito importante de estar aberto, não Sim. é? Não é só os astrólogos do Rio Não, que têm acesso ao SINAGE, isso, são todos os astrólogos do Brasil que queiram. Se não houver uma associação de astrologia perto de si, não é? Na sua isso. localidade, pode se calhar pertencer ao Né, não SINAGE. é E se qualquer, não calhar, é só não ter uma associação, não ter um sindicato. Pode ter uma associação, perdão, é isso, porque são coisas diferentes, né? Sindicato é que a pessoa só exatamente, pode se filiar, assim, quer dizer, a pessoa pode até se associar a outros, mas é, a lei dá essa prerrogativa para gente, né? Como não tem em outros lugares, exatamente. você pode se associar. Se não tiver É, sindicato, então pode associar-te ao isso. SINAGE. E a pergunta que eu acho que alguns astrólogos podem estar a fazer é quais é que são os benefícios? Ok, eu sou astrólogo, eu gosto de ter... E se calhar, o que é que eu vou ganhar? Ou quais são os benefícios de eu pertencer ao SINAGE, Sim. Helene? Então, para você, benefícios, assim, a gente, primeiro, que você estar associado ao Senarge, acaba funcionando, de certa forma, como uma chancela para sua formação e para sua responsabilidade, né? Porque o Senarge preza, lógico que o Senarge não é um fiscal do trabalho de ninguém, cada um tem autonomia para trabalhar, como qualquer sindicato, né? A pessoa tem autonomia para trabalhar. Isso é importante também frisar, que a gente não é um fiscal do trabalho alheio. Exatamente. O sindicato é uma reunião de pessoas que têm ali em comum uma determinada ocupação. Mas como não existe no Brasil uma legislação, porque a astrologia não é uma profissão, a gente sugere um currículo referencial, né? E a gente também tem um código de ética daquilo que o sindicato espera que os associados cumpram. Então, quando você se associa ao Senarge, você está pactuando com esse código de ética, né? Você também vai ter no seu currículo, né, que você apresentou para poder se registrar no SINART, vai ter aqui, não precisa ter todo o currículo referencial, porque ele é uma referência, mas tem que ter ali uma boa parte. Se você não tem isso, a gente faz uma seleção não, desculpa, uma entrevista técnica em que você analisa um mapa
para que o sindicato veja se você pode entrar ou não, porque tem muita gente que é autodidata no meio, né? Então, a pessoa faz a entrevista e ela é aprovada. Se ela não for aprovada, ela pode voltar depois de um tempo, fazer de novo, enfim. Então, o primeiro benefício é esse, é você estar ali chancelado de que você tem ética no seu trabalho, de que você tem uma formação sólida. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa a gente faz anualmente um simpósio, por exemplo. A gente organiza um simpósio, associados têm desconto. Na verdade, associados têm desconto tudo que a gente organiza. A gente, desde que eu entrei, a gente tem um programa que esse ano a gente vai ficar mais firme nele, que chama Profissão Astrólogo, que é uma série de lives para falar para o astrólogo de temas que não são astrologia, mas que são de interesse do astrólogo, tá? Isso é muito importante, Isso, não é? O astrólogo tem que saber mais coisas do que só Sim, astrologia. muito mais. Então, as primeiras a gente fez aberta a todos. A partir de agora, algumas vai fazer aberta a todos, outras nem tanto, enfim. Vai depender. Mas um dos benefícios também é a pessoa ter acesso a esse profissão astrólogo. A gente já fez sobre ética, sobre comunicação, né, e marketing, sobre pesquisa científica, então, e outros, né? Então, assim, a ideia é que a gente leve outros conhecimentos, porque é isso, o astrólogo tem que saber muito mais do que a astrologia. A gente leva cursos também com professores renomados, em um preço acessível, né? Mini cursos. É isso. Talvez eu tenha esquecido aqui algum outro. E uma outra Não, coisa, mas é né? muito bom. Desculpa, uma outra coisa também, que é o próprio fato de você estar reunido em prol de algo, né? Da própria melhoria do astrólogo, quanto da astrologia, e também o sindicato, se acionado, ele pode vir também a ajudar o astrólogo de alguma forma, né? Se o astrólogo precisar de alguma coisa, Claro. Ter algum de algum apoio, apoio. exatamente. Mas é importante frisar o seguinte: o sindicato é uma instituição. A instituição ela funciona se ela é acionada, porque ela não nem sei, a menos que a instituição tome conhecimento de algum fato que precise e que ela própria consiga resolver. Senão, ela precisa ser demandada, né? Claro. Não, tem que pedir ajuda, não Isso. é? Se for precisar assinar e precisar de É, ajuda, pede isso, ajuda para te poderem ajudar, senão não estejas à espera que as coisas aconteçam por si. isso. Então, Helene, e se calhar vale a pena nós trocarmos aqui algumas ideias sobre quais é que acha que são os principais perigos, ataques, dificuldades que o astrólogo no Brasil neste momento está a enfrentar? Quais é que são assim, as principais dificuldades que um astrólogo hoje em dia enfrenta no Rio, em São Então, Paulo? eu vejo duas, assim, muito claro. Uma é a das próprias pessoas que se dizem cientistas e que não conhecem a astrologia, mas são cientistas, às vezes, até respeitados e renomados, e renegam a astrologia sem conhecer a astrologia, né? Então, eu acho que isso é um ponto que é complicado, porque aí isso impede a entrada do astrólogo em certos espaços, onde ele poderia estar contribuindo e até testando se, se funciona, o quanto funciona, porque a gente sabe na prática que funciona, mas colocar isso de uma forma sistemática para que todos tenham acesso a isso, mas eu acho que isso é uma dificuldade. A outra dificuldade existe muita mistura da astrologia com outras coisas, o que eu não vejo problema nenhum em você, na sua prática, usar astrologia, usar outra coisa. Eu mesmo no laboratório, muitas vezes, você tem que usar uma coisa, usar outra, não tem problema. Minha questão confunde as pessoas do que verdadeiramente é a astrologia. Então, muitas vezes, na hora da divulgação das pessoas, misturar a astrologia com coisas mais místicas e confunde algo que já é facilmente
boicotado, entendeu? E os astrólogos, que na verdade não são astrólogos, né? São pessoas que estudaram ali meia dúzia de coisas e repetem, que também tem. Mas isso tem em qualquer profissão, charlatanismo. A gente tem, aqui no Rio, já teve caso de médico que não é médico, está atendendo com carimbo e tudo, trabalhar no hospital muito tempo e depois descobre que não é médico. Assim como tem essa pessoa, também tem astrólogo, né? Que na verdade não é astrólogo, mas que começa a falar na internet, as pessoas, ainda mais agora que a internet é um campo de ninguém, né? Então, acho que isso também é um problema, porque isso confunde as pessoas. Que é muito importante nós darmos destaque a isso, porque não tem nada a ver que, por exemplo, vou usar o tarô ou outras linguagens simbólicas, não tem nada a ver contra, mas é perceber que cada coisa é uma coisa diferente, não é? Existe, Isso, por exemplo, umas perguntas que às vezes as pessoas fazem quando vêm à consulta da astrologia, é se a astrologia usa cartas, e a astrologia, a única carta é Natal. é, Então usa mapas, não usa cartas, não é? Então não usa isso. baralhos. E isso é tarô e não tem nada. Não, eu mesma tenho várias outras. Eu estudo tarô, não como eu gostaria, com a frequência que eu gostaria, mas eu estudo, por exemplo, eu estudo outras coisas também, além da constelação familiar, metagenealogia, mas eu acho que misturar, principalmente na hora de se divulgar, porque uma coisa é você usar internamente, que você sabe até onde vai cada coisa, mas quando mistura tudo num balaio só, faz com que a astrologia não tenha credibilidade, muitas vezes. Claro, e é bom só trazer essa consciência de convém que haja essa clarificação, porque para pessoas que me percebem, sabem a diferença, mas para quem não percebe, pensa que tudo é o mesmo, não é? Isso, Então mistura-se coisas, isso. conceitos que não são É, benéficos, não é? Não é bom misturar certas coisas, porque assim há uma generalização do isso. Porque conhecimento. fica Muito, parecendo que a astrologia pode ser qualquer coisa, entendeu? Não, só que exatamente, a boa, astrologia tem um método, né? Que a gente, eu falo, né? Talvez por essa coisa de eu ser química, mas se a gente vê, se a gente pegar um bom livro de astrologia, bem estruturado, como o próprio livro do Luiz Ribeiro, de Astrologia Tradicional, ele tem. Existe um método para as coisas. Né? Você chega nos claro. resultados a partir de um método que foi desenvolvido por estudiosos. O método não veio da cabeça do Luiz, né? É, que é um grande estudioso de astrologia. Mas esses métodos já são validados por, ao longo dos séculos, dos Maravilhoso. milênios. E, Eu conhecia um astrólogo no Brasil que ele dizia exatamente isso, que é a astrologia, às vezes esquecemos que tem pai, tem mãe, tem avós, tem bisavós, tem trisavós, não é? Tem um passado muito longínquo e parece que a isso, astrologia é coisa do século é, XX, XXI. E não é. A astrologia é muito antiga, isso. não Ela é é? muito antiga e muitas vezes, como se mistura tudo, fica parecendo, fica muito frágil, entendeu? Essa é a minha leitura. E como é que, já agora, tem esta curiosidade, que é, a Helena estava no seu percurso, tornou-se astróloga, chegou a Sinares. E agora está nesse projeto, abraçar o Sinares, a fazer esses encontros. Acabou de acontecer um encontro de Sinares há pouco tempo, a reunir astrólogos. E onde é que você gostaria que a astrologia tivesse daqui a 5 anos? Para onde é que a astrologia está a seguir no Brasil? Vamos pensar no futuro. Para onde é que acha que a astrologia está? Para onde é que nós estamos a ir, Helene, na sua Então, opinião? meu sonho, o ideal, é que a Vamos pelo sonho. astrologia estivesse na academia, não da forma que ela está hoje, muito que se estuda história da astrologia, a parte muito de cultural, digamos assim. Eu gostaria que ela estivesse fortemente como algo que está sendo pesquisado, o que funciona, o que não dá certo. Análise, assim, pessoas fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, em ver o funcionamento da astrologia, né? Do mecanismo
da astrologia. É Mas muito eu bom, acho não que é? isso é uma Temos essa utopia. confirmação. Mas temos de ter esperança, não é? Temos de ter esperança que pode ser que um dia a astrologia encontre o seu espaço, porque por vezes, como estava a dizer, vai colada à história, vai colada à psicologia, vai junto a certos conhecimentos, que não tem nada de mal, não é? Encontrou espaço juntando-se a outros conhecimentos, mas a astrologia, como é um corpo de conhecimento tão abrangente, mereceria se calhar ter não é um curso de astrologia, não é no sentido de formação estruturada, porque realmente quando nós colamos a astrologia à psicologia, vamos deixar coisas de fora. Quando nós colocamos-la junto à história, vai colocar deixar Sim. coisas de fora. E era bom nós juntarmos a astrologia toda como se fosse um conjunto, não é? Então, É uma já teve no disciplina. Brasil uma tentativa de tornar a astrologia uma profissão. Ah, eu acho que antes de 2010, se não me falha a memória. Só que não foi para frente. Já estava bem, já tinha um projeto de lei, já estava bem evoluído, mas houve um racha entre os astrólogos na época, que uma parte entendeu como importante ter esse estudo estruturado, ter um curso superior, se fosse o caso, ou um curso técnico, né? Poderia ter, né? Para quem tem o que se chama aqui de era segundo grau, agora é ensino médio, que vem antes da faculdade, né? Só que um outro grupo entendeu que isso seria tipo um tiro no pé, né? Um cerceamento do astrólogo, o colocar nas mãos de grandes empresas. Cada grupo tinha ali a sua razão, que teria que ser talvez melhor lapidado. Mas o fato é que esse projeto acabou não seguindo em frente e a gente hoje vive, né, a astrologia. Ela é reconhecida como uma ocupação, porque está na OIT, né, na Organização Internacional do Trabalho, a ocupação de astrólogo, mas é astrólogos e adivinhos. E basta ter o ensino médio, né? E é aconselhável ter no mínimo 200 horas de curso. Mas isso não é uma sentença, né? Então isso é que acaba gerando É óbvio, essa, fosse um. porque é aconselhável. Eu acho que a palavra que usa é essa, mas se não é essa, é alguma parecida. Não é uma obrigatoriedade, né? Porque não é uma Claro, profissão, é uma ocupação. é muito interessante. Helene, eu gostaria agora de levar aqui, voltamos ao princípio da nossa conversa, imaginando que está aqui algum cético, ou vai ver este vídeo algum cético, ou de repente alguém que está a ver este vídeo conhece algum cético e vai enviar este vídeo, a dizer assim, quais é que são assim algumas ideias que hoje a Helene entende e que se calhar lá atrás não entendia, que essas pessoas que têm dúvida, será que eu devo ou não estudar astrologia, será que eu dou o benefício da dúvida? Claro que nós sabemos que funciona, ok. Nós somos astrólogos, nós obviamente vamos advogar a favor que funciona. Mas para ajudar essas pessoas que estão nessa presas, com medo, com dificuldade, o que é que a Dana podia partilhar com elas de experiência própria, a dizer, olha, atenção a isto, atenção àquilo. Quais é aqueles conselhos que gostaria de dar a essas pessoas, Helene? Faça seu mapa com alguém, com um bom astrólogo. Olha lá É bom. no perfil no site do Sinarge, lá a lista de astrólogos. Escolha um lá, que ali os astrólogos, né, são astrólogos que trabalham com muita seriedade. Tem astrólogos que trabalham com seriedade que não fazem parte do Sinarge, obviamente. Mas ali você pode olhar, como eu estou aqui representando, né, a Elaine, que hoje é presidente do Sinarge, então aproveita e faça propaganda. Olha lá, escolhe um, faça seu mapa. Isso é a primeira coisa. Que aí você vai ver que as coisas vão bater e que não é. Você é muito mais do que o seu signo, né? Porque é coisa do. Ah, qual é o seu signo? O seu signo é o Sol. O Sol é um. A gente tem muitas outras coisas no mapa, né? Então, faça seu mapa. A outra, faça um curso, né? Pode ser um curso que não seja muito grande, um curso para desvendar ali aquelas primeiras coisas. Eu mesma vou começar um curso em breve, assim, para quem é completamente leigo e não quer aprofundar, né? Quer só conhecer um pouco. Não é um curso profissionalizante, é um curso só para quem quer começar a ver se Introdução, não é? gosta, para entrar num profissionalizante. Porque não é assim, quando a gente
Quando eu aprendi química, esquecendo a parte do meu irmão, que me ensinava química, que quando a minha mãe obrigava ele a tomar conta de mim, eu fui aprender química no que aqui no Brasil é a 8ª série, né? Ainda é o que se chama aqui ensino fundamental. Mas eu aprendi de pouca coisa ali. Eu não saí química dali. Aprendi só o basicão. Aí eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero fazer. Aí eu fui fazer um curso técnico, fui fazer a faculdade. Não é assim? Então, vamos estudar aquele pouco ali para você compreender o início. E eu acho que é isso, assim, eu daria essas 2 sugestões. São muito importantes, não é? Estuda e É experimenta. Eu acho isso. que a frase é essa: experimenta, não é? Dá o benefício da dúvida. E às vezes, eu sei que para uma pessoa que é cética, isto pode parecer assim mais difícil, mas por vezes, olha, acontece com muitas pessoas. Olha, falaram do meu mapa, alguém que estava a estudar e de repente trocou umas ideias e não fez tanto sentido. Então vai à procura, como a Helena está a dizer, alguém com experiência, alguém com capacidade, alguém que saiba estudar, saiba astrologia para te poder dar uma visão integrada do teu mapa, porque às vezes se nós formos falar com alguém que está a começar a estudar, também não nos vai dar muita informação sobre o nosso próprio Sim. mapa, não é? Porque ele É, também não sabe é, mais. Então é. fica assim uma coisa difícil, mas dá o benefício da dúvida que pode ser que as coisas de repente falem contigo. Helene, e de repente, para quem está aqui num jeito de suma, já falou que vai fazer o seu curso, mini curso, mas quem quiser saber mais sobre si, sobre o seu trabalho, Helene, onde é que deve se dirigir, quais é que são os seus Instagrams, o que é que vai fazer a seguir, conte-nos mais sobre Eu si. tenho um site que é elainemenes.com, mas eu não atualizo ele como eu gostaria, por falta de tempo. Tenho o meu Instagram, que aí esse sim eu acabo ali postando mais coisas, que é elainemenes.astrologia. Tem o YouTube, que tem algumas coisas lá, mas que também tô reativando agora. Então podem seguir lá, né? Que vão ter novas coisas. E eu ofereço cursos, né? Eu tenho um curso estruturado para quem quer trabalhar com astrologia. E estou criando esse para quem quer conhecer. E eu tenho, para ver como as coisas não se encerram nelas mesmas, né? E que dá para usar, eu tenho um programa que eu não vou dizer desenvolvimento pessoal, porque eu não gosto desse termo, mas é assim, é um programa de 12 meses para a pessoa se conhecer melhor, entender melhor o funcionamento dela, entre outras coisas, através da astrologia. Não é um curso de astrologia, mas a cada mês, né, eu trago um tema astrológico e coloco ali no encontro para que a pessoa pense a vida dela a partir daquilo, né? Então, não é um curso. Então, dá para a gente trabalhar com coisas diferentes, né? Não precisa. Imagina, tem biólogo que trabalha com química. Já a pessoa fala, não, você é biólogo, não pode trabalhar com química. Não, pode sim. Né? Agora, tem que isso, você tem que trabalhar com responsabilidade, entendendo até onde você pode ir nisso. Claro. Né? Então já sabes, então Instagram da Elaine, site, e todos esses links vão estar aqui na descrição e também se calhar podes sacar aqui os links do Sinares, não é? Alguém quiser saber mais sobre o sindicato, onde é que se deve Sim, dirigir, Elaine? o sindicato também tem um site que, inclusive, a gente mudou, né? O site novo que foi para o ar agora sexta-feira, dia 10 Olha, de abril, é sinarge.org.br. E as redes do Sinarge são Sinarge Oficial. Tanto no Instagram, ok. quanto no Facebook, no YouTube, Sinarge Oficial, tudo junto. Encontra o Sinarge. É isso. Enquanto assinares, acompanha e mesmo que, como por exemplo, seja, se estiveres aqui em Portugal, não é? Se fores português, acompanha porque o Sinares, como a Helene disse, também faz congressos e também tem um lado online, não é? Também tem a versão Sim, online dos congressos. geralmente os nossos eventos ou são online ou são híbridos. Desde que eu assumi os eventos, quer dizer, antes já estava assim também, né? De antes, eu não vou saber dizer se era só assim, mas desde que eu assumi ele, ou é online ou
quando tem ao vivo, é ao vivo com transmissão simultânea. É híbrido. Exatamente, então tu podes acompanhar também as partilhas e as Isso. palestras de outros astrólogos, dos astrólogos que estão no Brasil e, quiçá, conheceres outros É, profissionais, veres outras ideias, aprenderes, isso. não é? Porque, acho que, como nós estávamos a dizer, estamos sempre a aprender. Ah, e vou fazer só uma última propaganda do Sinarge. A gente está com inscrições abertas para Força. o simpósio, tanto para quem quer assistir, quanto para quem quer submeter trabalho. E aí pode ser de qualquer lugar Boas. do mundo, porque a pessoa que não mora aqui pode apresentar online, porque o simpósio é metade online, metade presencial com transmissão simultânea. Então, está aberta a inscrição. E a gente também tem, que vai lançar hoje à noite. Hoje não, desculpa que está gravada. Vai ter, quando Não, isso mas for pode ao ser. Hoje, ar, hoje à noite seria dia 13. vai estar lançado já, porque a gente vai lançar no dia 13, é, às, enfim, não importa a hora, porque vai passar depois, mas então assista, que já vai estar lançado aqui. O Braços Abertos, Encontro Braços Abertos de Astrologia, que o que é isso? É para quem está estudando já na fase final, ou para recém-formado nos cursos de astrologia, tem que estar associado a um professor formador ou a uma escola de astrologia. E aí a pessoa também, o professor, nesse caso, é diferente do simpósio. O simpósio eu falo, eu quero apresentar uma palestra, eu vou lá e me inscrevo. No Braços Abertos, quem tem que indicar é o professor, porque esse professor, ele é o orientador daquela pessoa. Então, o professor ou a escola sugere um nome e aí ela fica responsável por aquele aluno. E aí o aluno, então, submete um trabalho e se mostra pela primeira vez, né? Geralmente, a pessoa que participa, ela não pode ter participado de eventos profissionais, né? Só de apresentação de TCC, de coisas menores. Então, ela vai se apresentar pela primeira vez de forma maior. Acho que os astrólogos, não é? De alguma forma, à comunidade vai-se apresentar, vai ter assim um grande salto. Maravilha, então se quiseres saber mais sobre tudo isto, é o melhor, ir até o Instagram do Sinarge, também vai estar, todos estes links vão estar na descrição do vídeo aqui do Descobre Astrologia, mas tu podes rapidamente e facilmente procurar por Elaine Jimenez para poder saber mais sobre os trabalhos, sobre toda a formação que a Elaine traz e os eventos, tudo o que ela fizer, e também vai até o Instagram do Sinarge, que também vais acompanhar todas as informações. Elaine, muito obrigado pela sua partilha e espero que em breve venha falar de um assunto aqui de astrologia, assim mais de astrólogo, não é? Que façam a partilha do seu conhecimento aqui no Quando canal, quiser, para que as estou pessoas também possam ter disponível para a gente combinar aí para o futuro, ver um assunto e trazer. E já agora, se quiseres que a Helene fale de algum assunto que saibas que ela gosta e que é boa a falar, então deixa aqui nos comentários, quiçá vais ser tu a escolher o próximo tema do vídeo da Helene. Muito obrigado, tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.